Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História do Recife para as turmas do 6º ano do ensino fundamental, anos finais, aqui do projeto Educa Recife. Hoje nós contamos com a ajuda do Anderson, nosso intérprete de Libras, tá aqui no cantinho, ele aqui, o tchauzinho aí, Anderson, pro pessoal, beleza. Então, Anderson, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam nesse trabalho aqui, nesse projeto, para que nossas aulas elas se tornem mais acessíveis, né, para todos e todas. Hoje, nós contamos aqui com a ajuda do nosso colega, nosso companheiro de trabalho aqui, o professor Henrique, está substituindo hoje a professora Yolanda, né? Ele gosta muito, né, gente, aqui de interagir aqui com as turmas do 6º ano, porque as turmas do 6º ano, elas são bem participativas. Então, professor, tua saudação aí para a galera. Fala aí, meu parceiro, satisfação estar aqui, galerinha do 6º ano. Estou aqui no chat, tá bom? Interagindo aí com vocês, então qualquer pergunta, qualquer questão, coloquem aqui para a gente poder conversar, tá bom? E eu repasso para o professor Luciano, tamo junto. Beleza, então começando, né, porque a gente já está, né, com um tempo um pouco, né, atropelado aí pela aula maravilhosa aí da turma do inglês, né, o professor André, o professor Rony. Então a gente hoje vai tentar falar um pouquinho aqui, gente, sobre os mercados públicos da cidade do Recife. Vocês devem ter percebido, né, que das 3, 4 aulas anteriores para cá, a gente vem trabalhando de forma mais específica aí, pontos, né, importantes para a cidade do Recife, né, trabalhando mais essa perspectiva, né, do cotidiano, perspectiva, né, dos locais, né, de turismo, dos locais que trazem, né, história, né, da população recifense e que são importantes para a construção não somente da história da população recifense, mas do imaginário também, né, dessa população. Então a gente vai começar aqui observando, né, essa imagem. Aí você já foi em algum lugar como da imagem? E aí, professor, o senhor já foi em algum local desse assim? Local onde a gente tem uma grande concentração de produtos, né, que são vendidos, produtos dos mais diversos, né, desde produtos para casa até produtos de alimentação. E aí, como é que foi? Rapaz, eu gosto bastante, né, de frequentar os mercados, né, justamente o tema da nossa aula. Então, como o professor Luciano falou, né, desde de alimentos, a gente, né, esse mercado especialmente, ele vai dizer qual é. Mas a gente encontra, né, é um lugar visitado por turistas e por moradores da cidade do Recife que vão lá para comprar desde de peixe, por exemplo, a artigos de artesanato ou artigos religiosos, né? Então é realmente um centro cultural muito importante. Exatamente. Então, como o professor ressaltou, a gente encontra de quase tudo aqui, né? Então, e graças a Deus a gente não encontra uma coisa aqui no chão perdida, né? É boleto para pagar para você. Então, a gente vai ver agora um pequeno vídeo aí. Dá-lhe aí, Bia, produção, é contigo. O mercado público é muito mais do que um local de comércio. É símbolo de democracia, pluralidade, diversidade, tolerância e religiosidade. É um bem cultural de todos nós, material e imaterial, e que carrega muito da nossa história. Ali é um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. E o medo da privatização é justamente isso, né? Que essa identidade cultural se perca. E essa tradição antiga é que a gente está lutando para continuar, porque o coração de Porto Alegre é o mercado público. Nação, nesta sexta, 11 da noite. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos aqui um vídeo, né, que fala a respeito de um mercado público na cidade lá de Porto Alegre. Então, o que a gente observa, né, nesse vídeo, né, o que é que a gente observa nesse vídeo? A gente observa que o mercado público, ele como o nome já sugere, né, público, ele é um espaço, né, é um espaço também de democratização, né, um espaço onde nós temos vários estilos, né, vários tipos de vendas, né, vários
pontos de comércio, a gente tem, como o professor mencionou aqui também, né, a gente tem pontos de comércio que vendem desde comida a produtos religiosos, né? Então, aqui no Recife, por exemplo, nós temos mercados, né, que possuem uma grande variedade de produtos religiosos que estão associados também às religiões, né, de matriz africana. Então, esses mercados, né, durante um bom tempo, eles eram um centro, né? Durante um bom tempo, esses mercados, eles eram algo parecido com o que hoje, certo? A gente poderia, né, fazer uma comparação assim, bem rasteira, né? Do que a gente chama hoje, né, de shopping center, né? Então, você não tinha o shopping center, né? Não sei se o senhor sabia, professor, mas o shopping center, ele é uma invenção lá dos canadenses, né? Então, só que aqui, né, a gente vai no shopping center, a um local climatizado, né? A gente entra lá, ar-condicionado, friozinho, mas lá no Canadá, pelo contrário, como lá é muito frio, eles assim, tinham muita dificuldade pela questão da neve, né? Então eles construíram esses centros de compra, né? Shopping center, né? No português seria um centro de compra, onde eles colocavam a maior quantidade de lojas, da maior quantidade de produtos, né, possíveis, em um local climatizado para que a população pudesse se dirigir para ele e realizar ali as suas compras. Então, o senhor sabia, professor, que era uma invenção lá dos canadenses? Eu não sabia não, professor. Eu fiquei sabendo agora, né? Ah, Agora tem outra coisa, né? Em minha aula do 7º ano, eu abordei um tema recentemente que mostrava que o primeiro empreendimento, uma cara de shopping center do Recife mesmo, foi onde hoje funciona o quartel da polícia, né? Lá do Derby. Então, né, uma grande obra, né, que reunia lá um centro de comércio. Agora, claro, esses mercados, como o mercado de São José, né, eles remontam ao século XIX, e eu acho muito interessante essa lógica do mercado público, né, porque, como você bem falou, hoje a gente tem um shopping center, um mercado que tem as regras da própria empresa que administra, tal, mas é uma coisa assim muito... o comércio, né, uma questão comercial que é o que predomina ali, né. Mas muito elitista também, né, elitista, professor? frequentemente, né? Mas um mercado público, ele conserva muito as tradições, a história da sociedade, é um lugar mais democrático, frequentado por uma diversidade de grupos, é muito mais aberto, né, à experiência daquela sociedade. Então, eu gosto muito da ideia do mercado público, justamente isso, por ser muito mais aberto do que um mercado privado, essas empresas privadas que têm aquelas regras, as empresas muito fechadas, né, uniformizados, muitas vezes, aquela mesma marca, aquela mesma cor e tal. E o mercado público é uma coisa muito mais aberta, colorida, democrática, é isso aí. É verdade. Então, veja, para a gente começar a nossa aula, que mercados públicos da nossa cidade você conhece? Aí, ó, aproveita para já ir interagindo no chat. A propósito, professor, como é que está aí? Os alunos estão chegando? Olha, eu tenho aqui Matheus, né? Evelyn, que é da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, o Igor, da Municipal Integral, também Camões, e a Sofia, da arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira. E aí, vocês já foram ao mercado público, né? Isso, responde aí no chat. Se você já foi em algum mercado público, mercado ou alguma feira livre também, por exemplo, né? A gente pode incluir isso. Então, já visitou algum mercado público? Qual mercado público você conhece? A gente tem o professor Revoredo, tá ali do lado de fora. Professor, já visitou algum mercado público? Aí, ó, tá fazendo sinal de que já visitou algum mercado, né? Então, o professor Revo, ele tá ali fora, acredito que depois ele... Com certeza pega a bike dele, vai lá pro mercado para comer lá Gosta muito, né, de andar de bike, né? Então, bike, né? E vai pro mercado para comer um bodezinho guisado, né, professor? Uma macaxeirazinha, né, com carne guisada, né? Então, de manhã... Para bater, como ele diz, né? Bater aquele sarro. Uma fava no mercado da Madalena. Madalena, é isso aí. Então, veja, a gente vai... assim, a gente perguntou, né? Se você já visitou algum mercado público da sua cidade e se você visitou ou frequenta algum mercado público da sua cidade, o que é que você costuma fazer por lá? Quando você vai, vamos imaginar, você vai com seu pai, com sua mãe fazer compras no mercado público. O que é que seus pais, ou até mesmo você mesmo, né, mais vai mais compra, né, nesses espaços, né, de comércio? Então, veja, como a gente já mencionou, né,
fica claro aí, o nosso objetivo é estudar alguns mercados públicos do Recife, enquanto espaços da história e memória da cidade, né? Então vamos começar falando sobre ele, ó. O mercado que a gente colocou a imagem no começo aqui, ó, é o mercado de São José. Então a gente vai começar falando sobre ele, o mercado público de São José, que é um dos 24 mercados públicos da cidade do Recife, localizado no bairro de São José e que foi inaugurado em 1875. Então, o mercado público de São José, ele já tem mais de 100 anos de história, né? Então, é um mercado bem antigo. Aqui a gente tem uma imagem do mercado de São José, certo? O mercado, inclusive, passou por reformas, né? Ao longo da sua história. Então, o mercado público de São José, se você não sabia, vai saber agora, é o mais antigo mercado público do Brasil. E está aqui, ó, no Recife. Então, por que a gente está trabalhando essas questões, né, desses espaços públicos, né? Porque a ideia é mostrar que Recife, capital, né, do nosso estado, né, Pernambuco, ele possui várias construções, vários espaços públicos que, às vezes, né, são apresentados não somente como os primeiros espaços daquele tipo aqui no Brasil, mas também na América, né? A gente falou há um tempo atrás, a gente mencionou que aqui na América, aqui na cidade do Recife, a gente tem a sinagoga judaica mais antiga da América, está lá na Rua do Bom Jesus, né? Então, nesse sentido, o mercado de São José, ele é o mercado mais antigo do Brasil, né? E primeiro edifício pré-fabricado em ferro no país, né? Com a mesma estrutura neoclássica dos mercados europeus do século XIX, inspirado inclusive no mercado público de Grenelle, né, em Paris, né? Então veja, a arquitetura do mercado público de São José, ela foi pré-fabricada em ferro, né? Antigamente, né, se organizavam as construções com instalações de madeira, né? Madeira ou a depender do espaço, né? De taipa, né? Que é aquela madeira, né? Coberta, né? Com barro. Então, mas aqui, o mercado público de São José, ele teve a sua estrutura organizada em ferro, né? Então, pré-moldado, então foi pré-organizado, né? E é tipo assim, você pré-monta aquele negócio, a estrutura em um espaço e depois leva para instalar no local, né, fazendo a montagem e encaixe das peças, né? Então, o local onde foi montado o mercado de São José abrigava antes o Sítio dos Coqueiros, né, que depois foi chamado Largo da Ribeira do Peixe. Inclusive, é interessante, né, porque a gente encontra uma grande quantidade, né, de peixes, de frutos do mar, para serem vendidos ali no mercado de São José, né? Então, vez ou outra, circulando pelo centro da cidade, eu gosto muito, né, gostava, né, quando passava ali no mercado de São José, porque hoje o tempo está mais limitado, mas comprar aquele velho e bom camarãozinho, né, professor? Camarãozinho assim, feito, né? Estrogonofezinho de camarão ao molho de tomate, fica uma delícia, né? O professor está inspirado aí na comilança, né? Mas é o seguinte... É importante a gente dizer que os mercados, né, os mercados públicos que existem na nossa cidade, eles não surgiram assim do nada, né? Então, como o professor Luciano já chamou a atenção, no caso do mercado de São José já existia uma circulação de pessoas, de comerciantes, inclusive de pessoas escravizadas ou alforriadas que circulavam por aquela região, existia um mercado do peixe. Então, quer dizer, o mercado público de São José, ele surgiu justamente nesse esforço de organizar um pouco esse comércio de rua. Inclusive, havia uma treta muito grande entre os religiosos ali do convento ali da Penha, que fica bem próximo ao mercado de São José, ponta do cheiro do mercado do peixe e tal. Então, foi uma tentativa de organizar, de limpar a cidade, e aí, né, surge o mercado. Outros mercados na cidade também vêm muito dessa lógica, né? A tentativa de organizar o comércio ambulante, o comércio de rua, e também oferecer às pessoas um espaço, né, de encontro, um espaço de lazer, que é como boa parte desses mercados funcionam hoje em nossa cidade. Exato. Então, até dentro dessa perspectiva, lembrar aqui, o governador de Pernambuco, né, o Dom Tomás José de Mello,
ordenou aqui, ó, no século XIX, no começo do século, a construção no largo ali, na região do mercado, né, o mercado da Ribeira do Peixe, que era um conjunto de barracos, né, um conjunto de barracos que vendia ali peixe, fruta, verdura. Então já existia uma circulação de pessoas, né, naquela região, como o professor Henrique mencionou, para comercializar, né, para comprar, né, para adquirir os produtos que eram vendidos, né. A gente sabe, né, assim, lembrar também, né, que, como o professor também já mencionou, esses mercados, né, a construção desses mercados, ela tenta dar uma maior organização, né, para o espaço, né. Então, assim, mas vale a pena, né. Se você ainda não visitou o mercado de São José, né, quando seu pai ou sua mãe quiser ir no mercado, aí, ao invés de ir num supermercado lá da rua, né, ou do bairro, pede para ir lá no mercado de São José. Você vai, se não conheceu ainda, vai conhecer o espaço, né, daquele que é o primeiro mercado público, né, do Brasil, ok? Então, em 1871, a Câmara de Vereadores do Recife, né, encomendou o projeto de um mercado para a região, e o Voltier, né, o Luiz Voltier, foi o autor do projeto, se inspirando no mercado de Grenelle em Paris, né? E a obra foi inaugurada em 7 de setembro de 1875, né? Então, a gente tem para aí mais de 100 anos, né, de inauguração do mercado, né? Passou por várias reformas. Em 1906, né, teve uma reforma que durou 10 meses. Em 1941, com a substituição das venezianas por combogós, né? E em 1989, após um grave incêndio que destruiu parte do mercado. A reinauguração ocorreu apenas em 1994. Então aí a gente já tem pelo menos aí umas 3 reformas no mercado, né, de São José. E ele possui os seguintes dados. Veja, a área, mais ou menos 3.541 metros quadrados, 48,88 metros de frente, né, a largura, né, de frente, por 75,44 metros, né, de profundidade. Então, 48 por 75, né, 48 por 75, e 547 boxes, né? Então, são 547 espaços, né, de comércio na região, ok? Outro mercado público importante, né, é o mercado da Boa Vista. Esse está bem aqui, tá bem pertinho aqui da gente, aqui do CETEC, né, aqui na IMAD, né? Então, localizado no bairro que lhe dá nome, né, que é o bairro da Boa Vista, foi inaugurado no fim do século XIX e foi completamente reformado em dezembro de 1946. E esse mercado ele é importante, né? Na época o prefeito era o Antônio Pereira, né, e o governador era o Otávio Corrêa, e ele passou por mais algumas reformas, né? Então, ele foi construído aqui em dezembro, né, foi construído no final do século XIX, reformado em 1946, e em 1991 e 94 ele passou por mais reformas. Então, é um mercado bem menor, né, se comparado, né, com o mercado, né, de São José, né, que a gente viu tem mais de 540 boxes. Aqui ele tem 63 boxes, né, que comercializam o quê? Cereais, verduras, frutas, legumes, carnes, aves e frios, né, além de ervas e armarinhos, né, produtos, né, destinados à costura, né, e outras questões. 9 bares, né, que servem comida regional no café da manhã, almoço e jantar, certo? Então, é um local, né, muito interessante, um local de encontro, principalmente, né, para visitar e provar da gastronomia local, né? Então, a comida na região, a gente está falando muito de comida hoje, né, professor? Então, a comida, né, na região é muito importante, né? É muito interessante, né, a gastronomia. E a clientela é formada principalmente, ó, por sindicalistas e políticos que se deliciam com o famoso patinho cozido no feijão preto. Ó. Então, é comida, né, como a gente diz, né, aqui comida de sustância, né, comida que dá força, dá energia, né? Então, o senhor já provou, professor, da culinária lá do mercado da Boa Vista? Olha, o mercado da Boa Vista é o maior sucesso, né, um dos maiores sucessos do Recife.
num sábado à tarde fica cheião, é difícil até conseguir uma mesa. Né? Então, nesse momento que a cidade né, voltou enfim, a circular mais pessoas, o comércio e tal, então o mercado também retomou as suas atividades e está provando ser esse sucesso mesmo. Né? Há quem diga que é possível encontrar até a Beatriz, né, nossa produtora lá no sábado, diz que ela adora chegar lá, né, Mercado da Boa Vista, para provar da gastronomia do mercado, para conversar com o pessoal lá. Ok. Então, outro dado interessante, né, o mercado, né, ele foi construído, né, no local, né, onde existia, né, a capela, né, aqui a capela, né, a Igreja de Santa Cruz, né, e que nessa região funcionou um mercado de escravos, inclusive o compartimento número 1, né, a sala 1, lá eles deixam lá aquele espaço, né, para que o pessoal possa visitar. Era um local, inclusive, onde os escravos, né, eles eram chicoteados. Então, ele traz um pouco também dessa história, né, desse passado, né, escravista, né, da sociedade, né, brasileira e, por tabela, a sociedade recifense, né. Outro mercado público, e esse aí eu visito mais, professor, é o mercado da Madalena, fica mais próximo da minha residência, né? Localizado no bairro da Madalena, é um mercado integrante, né, dessas redes, né, de mercados, né? A gente viu, são 24 mercados públicos que a gente tem aqui no Recife. E a construção dele foi iniciada em 6 de fevereiro de 1925 e ele foi inaugurado em 19 de outubro do mesmo ano. Então aqui a gente tem uma imagem, ó, do mercado, né, da Madalena, inclusive com um brasão antigo aqui, ó, que a gente vai explicar, vai falar um pouco sobre ele, né? Ele foi inicialmente denominado Mercado do Bacurau, porque ele fazia menção a um pássaro de mesmo nome, né, que é o bacurau. É um pássaro madrugador, né, por ter na época seu funcionamento restrito ao horário noturno. Então ele começava, né, o seu funcionamento já à noite e ia até altas horas, né? Daí, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? O pai ou a mãe de vocês, né, que trabalha final da tarde, né, para até grandes horas da noite, né? Então existe inclusive uma linha, né, de ônibus, né, a última linha, né, que sai já de madrugada, que a gente chama de bacurau, né, que é aquele ônibus da madrugada, né, que se você perder vai ter que ficar ou voltar andando para casa ou ficar esperando o primeiro ônibus, né, da manhã para retornar para a sua residência, né, o bacurau. Então, em sua parte frontal há um pórtico ostentando o antigo brasão do Recife. Então, veja, a gente mostrou aqui essa imagem, né? Esse brasão aqui, que está aqui na imagem, ele é o antigo brasão do Recife, né? Então, a importância desse mercado está ligada também à gastronomia. É um mercado onde existe um comércio também muito grande, né, de pássaros, né? Então, é um mercado onde o pessoal vai para comprar passarinhos, né? Eu não gosto muito, né, dessa ideia de criar passarinho, né, porque você vai colocar o pobre do animal ali preso numa gaiola, né? Então é aquela coisa, né? Você está colocando um pássaro ali preso para ficar cantando para você e impede, né, que aquele animal ele esteja, né, com a sua vida na natureza, né? Então eu não sou muito favorável, não. Na minha rua tem alguns vizinhos, né, que a gente acorda de manhã, já está lá o cabo, né, com a gaiola do passarinho passeando, professor. Então ele está lá passeando com o passarinho, né, bota o passarinho ali e fica vendo o passarinho cantar. Isso é uma cena da... Tá preso, né? É uma cena da nossa cidade, né? Logo cedo, o cabo com o passarinho na mão. Mas eu quero destacar que o mercado público da Madalena, ele também é um outro mercado muito reconhecido pela gastronomia, né? Então, assim como o mercado da Boa Vista, as pessoas vão para lá para comer, e o destaque de lá, que eu falei mais cedo, é a fava, né? Tem uma fava frita lá que é uma beleza, né? Então vale muito a pena ir para comer. Eu acho que vale a pena fazer esse roteiro, conhecendo alguns dos mercados. É verdade que, infelizmente, nem todos os mercados têm uma estrutura que seja adequada, né, para receber as pessoas, para se alimentar, enfim. Mas eu destaco, né, o mercado da Boa Vista, o mercado da Madalena, o mercado de Casa Amarela também. Quando eu trabalhava no Otávio, no Meira Lins, lá no Alto Nossa Senhora de Fátima, eu costumava descer
muito para o mercado de Casa Amarela para ir almoçar lá, é muito bom, né? Então vale a pena conhecer isso aí. Inclusive eu vou aproveitar para mandar um abraço para um amigo meu, o delegado, né? Delegado Luciano também é o nome dele, Luciano Siqueira, amigo meu, delegado, né? Mora ali nas imediações e ele costuma frequentar muito o mercado da Madalena de manhã para tomar aquele cafezinho, né? Antes de ir para o trabalho, né? Então já macaxeirazinha, né, com carne de sol, com guisado, aí, né, Billy, uma delícia, né, e já vai forte, né, para trabalhar aí no combate, né, à criminalidade. Então, um abraço aí para o meu amigo Luciano. Então, aqui, ó, 24 horas, né, por dia, 24 horas ao dia, né, 24 horas do dia, funcionando na parte externa, uma praça de alimentação que serve, né, comidas típicas regionais. A fava, como o professor mencionou, é um prato que tem bastante saída aí no local, né? Agora, uma questão interessante, né? O mercado, ele, devido à abrangência econômica da cidade do Recife, a gente tem pessoas de várias regiões do Nordeste que vêm e se concentram ali, né? Então, é um local, inclusive, que é ponto, né? Próximo ao mercado, tem ponto de ônibus, né? Que onde param aquelas empresas, né, de ônibus que levam, né, o pessoal para grande parte do interior do estado, né? Então, nesse sentido, o mercado é um ponto de encontro dos chamados, né, entre aspas aí, viu, gente, matutos, né, que é uma expressão aí, né, pejorativa que é utilizada, né, para se referir aos moradores do interior. Porém, essa expressão matuto aí, ela hoje é uma expressão legal para a gente estar utilizando, uma expressão que denota um certo preconceito, né? Então, principalmente, esse pessoal se reúne, né, principalmente, né, aos sábados ao redor do boxe sertanejo. Então é interessante porque o pessoal faz roda de viola, né, tem roda de repente, né, então os repentistas, né, os violeiros, então é uma coisa muito interessante, né. A gente vai continuar falando sobre esses espaços na próxima aula. Próxima aula a gente vai falar, né, sobre alguns outros espaços, mas mencionar, existem outros mercados, né, o mercado do Cordeiro, o mercado, né, de Casa Amarela, que também é um mercado muito importante. A gente ia falar um pouco sobre ele, mas pelo nosso horário a gente já fica aqui com o tempo estourado, né, esgotou já o nosso tempo. Então a gente vai se despedir por aqui e pede para que vocês pesquisem em casa sobre outros mercados públicos, né, da cidade do Recife. E, de repente, né, convido o papai ou a mamãe aí para visitar junto com vocês, né, e aproveitar também da gastronomia local, né. Agradecer ao Anderson, agradecer ao professor Henrique e até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.